Quando eu estou trabalhando com a MOVA, eu posso hierarquizar os meus grupos para eu verificar se há uma diferença na disposição da variabilidade genética dos grupos que eu quero avaliar. Então, observe bem aqui, eu tenho duas populações aqui, uma população gigantesca e dois grupos aqui. E dentro desses dois grupos, nesse grupo primeiro aqui eu tenho 3 subpopulações e nesse outro grupo eu tenho 4 subpopulações. Se eu estou buscando entender a diferença entre os grupos, que eu, Natácia, fui lá e pensei, eu quero ver se há diferença, se há estruturação genética entre esses grupos aqui. Eu estou utilizando um parâmetro chamado Phi-CT dentro da AMOVA. E aí eu posso perceber que, comparando aqui os meus dois grupos, eu não tenho nenhum compartilhamento de variação de variante genética. Eu não tenho nenhum compartilhamento de variantes genéticas. Essa primeira população é toda rosa, enquanto que essa segunda população é toda pretinha. Então, aqui seria o máximo de estruturação entre grupos, que seria 1. Sempre o máximo vai ser 1. E aí, se eu quero olhar entre os grupos das minhas populações, vamos pegar aqui esse primeiro grande grupo aqui. Então, entre esses grupinhos de populações aqui, entre esses 3 grupos, se eu quero avaliar isso dentro de um grupo maior, eu vou olhar o Phi-SC. E aqui eu percebo que o meu Phi-SC é 0. Por que que ele é 0? Porque eu não tenho diferença entre esses grupos de populações dentro do meu grande grupo. Percebam que todos eles são rosinhas. E se eu quiser fazer uma comparação entre todas as minhas populações, novamente considerando aqui, tá bom, esse primeiro exemplo aqui, o primeiro grupo. Se eu quiser olhar, comparar entre todas as minhas populações, todas essas bolinhas rosas aqui são populações, eu vou estimar a diferenciação genética populacional, que é o Phi-ST. Aqui, a gente também teria, considerando este grupo aqui, viu, gente, um Phi-ST igual a 0. Por quê? Porque eu estou tendo fluxo gênico entre todas essas populações e eu não tenho diferença entre elas. Por outro lado, se eu fosse contabilizar agora todas essas populações, ou seja, incluindo aqui esse segundo grupo, incluindo essas outras populações que temos outras variantes genéticas, a gente já não teria uma diferenciação genética ou um Phi-ST igual a 0. Por quê? Porque eu tenho diferença agora entre esses grupos de população com as minhas variantes genéticas.